pode contar os 15 minutos. O nosso tema é a constitucionalidade de 88 e os ataques recentes que ela vem sofrendo. Então, o tema é essa série de peças legislativas em tramitação no Congresso, mas, ao mesmo tempo, nenhuma delas especificamente. O grupo vai debater de maneira mais específica cada uma dessas temáticas ao longo dos meses, pelo que eu fui informado. Então, gostaria de conversar com vocês uma visão geral sobre essa problemática, dialogando com o texto que acabou de ser lido para nós. Então, retomando a partir dessa discussão que a gente acabou de começar a amarrar, a nossa Constituição de 88, como nos lembraria o Marx, lá da Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, o direito não tem história própria. O que ele quer dizer com isso? Que a gente não deve estudar a história do direito? Claro que não. É um tema muito interessante. Mas é uma ideia, é um princípio que serve para nos guiar epistemologicamente. Entender o direito dentro de uma perspectiva da totalidade. Então, a Constituição de 88, de fato, encerra uma série de direitos sociais, de direitos coletivos, como foi bem colocado pelo professor Sérgio. Por quê? Isso caiu do céu? Não. Isso é fruto de uma conjuntura específica. Então, na década de 80, a gente tem um período de ascensão dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada. É a década de fundação do Partido dos Trabalhadores, da CUT, do MST. É um momento em que, mesmo a CNBB tem uma atuação na sociedade civil importante. Então, o fato de que a nossa Constituição engloba, além dos direitos individuais e dos direitos políticos, uma série de direitos sociais, que são aqueles que visam a atenuar, pelo menos, as desigualdades típicas de sociedades capitalistas mediante o investimento direto ou indireto do Estado. E direitos coletivos, que englobam aquelas bandeiras típicas da luta por reconhecimento. Então, dentro da ideia de direitos coletivos, a gente tem institutos que se prestam a valorizar determinadas identidades sociais tradicionalmente oprimidas. Então, a ideia de reconhecimento engloba o movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBT. Ora, os institutos que respondem à luta desses setores, a gente pode compreender sob a rubrica da ideia de direitos coletivos. Pois bem, a Constituição de 88 consagra uma série de direitos sociais e de direitos coletivos, seja expressamente, seja implicitamente, ao cristalizar valores como dignidade da pessoa humana, sociedade pluralista, etc., etc. Quer dizer, a Constituição de 88 está inserida em um contexto de valores fortemente humanistas. Por que tudo isso? Isso não caiu do céu. Isso é fruto de um momento de forte ativismo dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada. A Constituição de 88 responde a esse espectro. Pois bem, conforme acabou de ser lido para nós, a gente pode dizer que a esquerda, os setores progressistas no Brasil, foram surpreendidos pelo contexto da década de 90, porque tanto os direitos sociais como boa parte dos direitos coletivos exigem uma atuação positiva por parte do Estado, exigem que o fundo público seja direcionado para as classes trabalhadoras e para valores humanos, não apenas para a valorização do capital. No entanto, os anos 90 no Brasil são um período de ingresso, de virada forte do neoliberalismo. Então, mudanças estruturais do capitalismo que levaram a certas mudanças institucionais e de política econômica, e que eu estou designando aqui por neoliberalismo, são mudanças que a gente observa na Europa, ou melhor, nos Estados Unidos e Inglaterra a partir dos anos 70, isso chega na Europa continental nos anos 80 e vai desembarcar aqui em terras brasileiras a partir da década de 90. E aí a gente vai ter uma situação irônica. Uma Constituição como a brasileira de 88, que é uma típica Constituição do pós-Segunda Guerra do século XX, que consagra, como dissemos, uma série de direitos sociais e coletivos,
mas ela mal é positivada e recepcionada pela ciência jurídica e pela sociedade. A gente ingressa na década de 90, uma virada neoliberal que vai desacreditar a capacidade interventora do Estado, que vai justamente implantar uma nova visão da economia, um novo quadro institucional do ponto de vista político e econômico. E então, claro que os nossos economistas poderão tratar disso muito melhor do que eu, mas é um contexto de alta dos juros, de valorização do câmbio, de retração drástica dos gastos sociais, seja por parte do Estado, seja mesmo na esfera privada. Então é um momento de recuo dos direitos sociais, sob o argumento orçamentário, no caso do Estado, ou necessidade de capitalização dos agentes privados. Resumindo, a gente tem uma Constituição que obriga ao investimento social, mas a gente tem um quadro institucional e ideológico nos anos 90 de retração desse gasto social, seja por parte do Estado, seja por parte dos agentes privados. Nesse contexto, já da década de 90 datam os primeiros questionamentos mais sérios à nossa constitucionalidade de 88. Então, já vão surgir tentativas de parlamentares, então do PFL ou do PSDB, ou mesmo iniciativas oriundas da esfera do Executivo, de tentativas de reforma da Constituição. Então essa batalha ela já é antiga. Com o agravante, com a circunstância agravante de que no Brasil o neoliberalismo se instala mediante uma aliança com os setores sociais que a gente normalmente denominaria as oligarquias, quer dizer, aqueles grupos políticos que são herdeiros das castas políticas que já tinham uma posição dirigente desde a ditadura, desde a República Velha, desde o Império, e que estão aí mobilizando o senso comum conservador brasileiro até hoje. Às vezes, com o ingresso de certas ideias novas, então alguns setores evangélicos, não quero generalizar, que se fundem com essa tradição mais conservadora na área dos costumes e da mentalidade política. O neoliberalismo ele não rompe, ele tem ele se apresenta como modernizante, mas já no governo Fernando Henrique e infelizmente também no governo Lula, esse programa econômico neoliberal só pode ser implantado mediante uma aliança com quem? Com o Centrão, com o PMDB, com a direita tradicional. Então, é impossível na economia nós sermos moderados ou regressivos e na política, nas instituições e nos costumes nós sermos progressistas. A opção econômica acaba condicionando a opção política e cultural, pelo menos na minha humilde opinião. Essa aliança entre um programa econômico neoliberal e uma abordagem política de aliança com os setores oligárquicos funciona a todo vapor no governo Fernando Henrique, se recoloca, infelizmente, em parte, durante os governos do Partido dos Trabalhadores. Durante o período áureo do lulismo, para usar um termo caro ao professor André, a gente percebe contratendências a esse movimento, mas, infelizmente, aqui eu já estou perto de encerrar, me avisem do meu tempo, por favor, no momento atual, a gente percebe uma retomada desses dois vetores, tanto uma perspectiva econômica ortodoxa, quanto uma perspectiva política conservadora, ambas entrelaçadas e se reforçando a partir da última vitória eleitoral da Dilma. Por quê? Ora, nessa tentativa de leitura que eu estou aqui procurando dialogar com vocês, isso se explica porque justamente as alianças políticas, as construções políticas que foram feitas nos últimos 10, 20 anos não trataram de promover as transformações culturais, de mentalidade, as transformações moleculares na sociedade, como falava o Gramsci, que seriam necessárias para que hoje esse senso comum conservador que marca a nossa história se houvesse transformado pelo menos um pouco. Então, retomando os termos das nossas conversas com os meus companheiros Ricardo e Arthur, o PT infelizmente negligenciou o campo da batalha das ideias nos últimos 10, 20 anos. Enquanto havia um saldo comercial expressivo, era possível manter a coesão social, ter êxitos eleitorais. Claro que houve conquistas importantes, não sou eu que vou negar. No entanto,
como no fundamental o programa neoliberal não foi recusado, disso decorre que, no plano da política e das instituições, a aliança com setores partidários moderados ou mesmo extremamente conservadores também se manteve. Então, na perspectiva dessa opção econômica e desse arco de alianças políticas, a própria batalha das ideias que seria necessária também foi negligenciada. Todas essas negligências, se me permitem usar o termo, foram justificadas mediante um argumento pragmático de que não, agora não dá, estamos ganhando, tem essas conquistas. Ok, tenho a impressão que agora paga-se por essas omissões. Então, foi-se conservador na economia, agora a gente tem uma crise estrutural. Foi-se negligente na política, nos costumes e no arco de alianças, agora é esse arco de alianças e essa mentalidade que está nos devorando. Então, resumindo, todas as peças legislativas que serão aqui discutidas pelo nosso grupo, que atentam contra a dignidade da mulher, contra a dignidade da comunidade LGBT, que acabam consagrando o que deveria ser combatido, que é o trabalho infantil, ou mesmo a recente aprovação pelo Senado de inovações no pré-sal, uma série de mudanças legislativas que, a meu ver, expressam ou o fortalecimento dessa perspectiva econômica ortodoxa ou o reforçamento dessa perspectiva política conservadora, são fenômenos para serem entendidos entrelaçados. Respondem a uma sobrevivência que o próprio campo político progressista permitiu ou não tentou combater, seja da visão econômica de uma acumulação por espoliação, como diria o Harvey, seja de uma perspectiva conservadora nos costumes da política. O nosso campo político não tentou travar esse embate quando pôde. O ovo da serpente, para usar uma imagem frequentemente usada, foi chocado ao longo desse período e agora ele gorou, como o pessoal diria. Agora os monstros estão aí à mostra. Então, resumindo e finalizando, nós temos uma Constituição progressista que responde a um período de ascensão da sociedade civil organizada, uma década de 90 que vai trazer uma contratendência a esses institutos que foram plasmados, essa constitucionalidade de 88, porque o neoliberalismo desencoraja e obsta os investimentos públicos coerentes com tal constitucionalidade. O período lulista é um momento complexo, em que essa perspectiva econômica neoliberal e essa perspectiva política conservadora sofrem um contrapeso, mas não são jamais eliminados. E a gente tem, no momento atual, uma retomada de vetores que não foram jamais definitivamente afastados. Seja essa visão ortodoxa na economia, seja essa composição do campo político dando demasiado espaço para esses setores conservadores e tradicionalistas. Portanto, se nós queremos responder a essa onda de destruição da constitucionalidade de 88, a nossa luta tem que perpassar todos esses pontos, tanto no debate econômico como no debate político, teórico, que é o que esse grupo se propõe fazer. E, para mim, é uma honra poder contribuir um pouco com essa tarefa. Muito obrigado.